Olá pessoal, sejam bem-vindos à Escola Chamada Cavalo. Nosso assunto hoje será Identidade Racial, entrevista número 1. Perguntas. Na sua opinião, quais seriam os aspectos a serem considerados para dar identidade a uma raça de equídeos? Bom, os principais seriam os genéticos, os morfológicos e os funcionais. Esses aspectos estão interligados, ou seja, a estrutura física, a bagagem genética e as competências funcionais têm relação entre si? Com certeza, né? É exatamente através da seleção genética que nós poderemos determinar os caracteres físicos, ou seja, morfológicos, e também os funcionais. Com relação às raças brasileiras, elas estão desenvolvidas nesses aspectos? Não, absolutamente. Há muito ainda a percorrer para que haja um desenvolvimento satisfatório das nossas raças de equídeos brasileiras, né? Basta nós visitarmos um criatório para nós chegarmos a constatar a diversidade de diferenças, não é? Morfológicas e funcionais dos indivíduos que fazem parte dos plantéis, não é? Então, uma raça, quando ela adquire maturidade genética, ela cria também um padrão morfológico e funcional, o que é mais desejável ainda, né? E nós temos exemplos de raças que têm já um amadurecimento nesse sentido e elas dão testemunho disso que nós acabamos de dizer aqui. Quais dicas você daria para os criadores ou associações de criadores que pretendessem melhorar a identidade racial dos seus animais? Bom, primeiro elas precisam adquirir um certo padrão de comportamento, né, a ser assumido pelos criadores e por aquelas pessoas que estão vinculadas à raça, para que haja um norte comum, né? Acontece de uma forma generalizada, e isso nós temos constatado durante o nosso trajeto como profissional do cavalo, e os criadores têm uma tendência a fazer as coisas a seu modo, não é? Cada um quer eleger determinada direção. E aí cria-se uma verdadeira confusão dentro da raça, porque não há um padrão que é obedecido por todos eles, não é? Há sim um padrão registrado. A raça tem o seu padrão no registro que versa sobre esse assunto. Outra coisa é a prática, né, que muitas vezes diverge disso. O criador ele tem muita dificuldade de compreender que ele precisa obedecer ao padrão da raça. E ele faz experimentos próprios, muitas vezes distantes daquilo que está sendo sugerido dentro do padrão racial, não é? Então, esse é um dos aspectos desfavoráveis. A outra questão é o conhecimento insuficiente por parte da grande maioria dos criadores, porque hoje os criadores eles não têm um vínculo mais estreito com os seus criatórios, não é? Geralmente são profissionais bem-sucedidos que resolvem criar cavalos, mas não têm um conhecimento equestre profundo para dar direção aos processos de seleção. Então, eles deveriam contratar pessoas que tenham essa capacidade e ouvi-las, não é? O que é mais difícil ainda. As associações precisam ter os seus laboratórios, que seriam aqueles centros de treinamento destinados a fazer os testes de competência funcional dos animais. Então, nós temos algumas raças que ainda não têm definição da funcionalidade dos animais, não é? Raças brasileiras. As nossas raças de marcha,
cavalos de marcha, não é? O cavalo precisa marchar, mas não é apenas essa a competência funcional de um cavalo de marcha, não é? Ele pode marchar e pode manifestar outras capacidades, mas para isso o cavalo precisa ser testado dentro de um centro de treinamento que tenha estrutura e profissionais competentes para fazer esse trabalho. Bom, então seriam essas as nossas considerações sobre esse assunto hoje. Nós prosseguiremos com ele em outras entrevistas. Agradecemos as atenções de vocês e até lá.